Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu vou aqui fazer uma livezinha rápida porque tem umas coisas que eu preciso falar, né? Sobre a questão do governo Paulo Guedes, né? Bom dia, guerreiro. E aí, Adnei, bom dia, meu irmão. Pessoal, o que falar deste governo que anda um pouco atrapalhado em relação na parte da economia, né? A gente falando do fracasso do Paulo Guedes. Deixa eu falar uma coisa para vocês em relação a isso em 2018. Né? Naquela eufórica eleição, eu trabalhava numa empresa de home center e, por incrível que pareça, mais de 90% daquela empresa que eu estava tinha como candidato Bolsonaro. E uma pessoa tinha me perguntado, né? Uma pessoa tinha descoberto que eu tinha graduação voltada na área de administração e economia e na áreas nos quais ainda estudo muito. Sobre o Paulo Guedes dando aquela vantagem, o Paulo Guedes é o cara, sei o que vai melhorar a economia. E eu disse que na faculdade não havia um livro, um periódico, qualquer tipo de trabalho acadêmico que falasse de Paulo Guedes, da sua experiência como gestor privado ou como público. Nenhum artigo para quem vem das universidades de administração, né, economia e ciências contábeis. O cara não estava lá, principalmente nas cadeiras de economia. Então, como é que eu poderia afirmar que esse futuro ministro da economia naquela época seria uma boa opção para o Brasil? Claro que não tinha opção de ser. Não tinha, porque ele era uma pessoa criada no chavão eleitoral de uma mudança radical, no chamado outsider, que é a mudança de, digamos, doutrinas políticas tradicionais para algo novo. E não era novo, porque Bolsonaro, meus irmãos, era um cara que já estava há 28 anos como deputado federal e era macaco velho lá na Câmara. Então a gente sabia muito bem que a intenção lá era um marketing para que outras pessoas, nos quais não tinham realmente condições de chegar a política ou cargos importantes, viram em Bolsonaro a oportunidade desta nova empreitada política, tanto que muitos deputados federais, alguns governadores e senadores foram eleitos na carona do bolsonarismo. Resultado que a gente teve aí realmente problemas. Desde 2019, com o início do governo Bolsonaro, na qual o super-ministro Paulo Guedes ficou responsável pela parte da economia, o Brasil não conseguiu, de certa forma, entrar nos trilhos. E as desculpas nunca faltam. Então, em 2019, reformas importantes não foram aprovadas e só existiu aquela reforma quase toda pronta do governo Michel Temer. E o Rodrigo Maia e o Centrão foram responsáveis de dar continuidade desta reforma, deste programa. Porém, chegou o ano de 2020, já não vínhamos com uma condição econômica favorável, um crescimento PIB de 1%, muito aquém daquilo que falavam, muito abaixo do esperado, né? E aí a gente lembra das atrapalhadas que foi a questão do seu ministro da Justiça, o vozinho de pato, né, Sérgio Moro, que na verdade o governo não se mostrou tão eficiente e combatente, né, no quesito corrupção e contra o crime. Porque, meus irmãos, ano passado para esse ano, as facções do Brasil, aquelas mais conhecidas, tiveram um faturamento gigantesco. Lembra que Sérgio Moro teria a opção, né, o dever de quebrar o sistema financeiro? Não aconteceu. O negócio foi de bem, alto realmente, e nos assusta isso. O crime realmente mostra seu poder também, até na própria política, né? A gente viu alguns políticos sendo aí favorecidos com alguns que não eram para estar na sociedade. Mas aí a pandemia chegou e, contra a vontade de Bolsonaro, né, e também contra a vontade de Paulo Guedes, houve a necessidade de ajudar os brasileiros que ficariam à mercê da pandemia. E diga por ser passagem que o governo foi negligente desde o começo. E vocês viram os testes que estão se vencendo, que é responsabilidade do Ministério da Saúde, Bolsonaro querendo jogar a culpa novamente para os governadores, esta briga que não levou em nada.
brigas com pessoas que estão morrendo em relação à pandemia, que não tem soluções, acabam que pessoas perdendo a eleição. Veja a situação de Donald Trump, que ontem reconheceu, né, a meios termos a vitória de Joe Biden, e a equipe de transição começou a ter acesso a esses documentos. É claro, dos 24 processos, né, que ele entrou nos estados e nas cidades que eram decisivas, perdeu todos. E aqui a gente está vivendo aquela questão econômica meio desenfreada. Hoje o Brasil, exatamente, uma coisa que Bolsonaro e Paulo Guedes eram contra, hoje o Brasil, a economia de Bolsonaro é sustentada pelo auxílio emergencial. Aí o que acontece? Tem sim uma discussão, e eu digo de fato, porque é a vontade agora de Bolsonaro, mas não de Paulo Guedes, da continuidade do auxílio emergencial. Por quê? Como a política econômica do Brasil não cresceu e Paulo Guedes não tem mais credibilidade em suas palavras, quando se fala, nas palestras que ele vai, ninguém acredita mais, investidores, empresários, né, governantes, os governadores, prefeitos, não acreditam mais na palavra de Paulo Guedes. Cara, o cara entrou em um declínio de credibilidade que é assustador. Sua palavra antes tinha peso e impacto no mercado econômico, nas bolsas. Hoje é um balãozinho que inchou, explodiu. Mas vamos ser bem sinceros. Vamos falar sobre economia. O Brasil não cresce desde 2016. Vai na Sangangorra, sobe e desce. Se esperava muito desse tal superministro Paulo Guedes. E eu volto a falar para vocês que eu nunca tinha me esbarrado na universidade com um livro de economia no qual o autor era Paulo Guedes. Ou alguém, né, de um outro tipo de autor de economia que citasse exemplos de Paulo Guedes. Não teve, não há, porque ele não tem experiência em gestão pública. Seu fracasso na privada, diga por si só, já é resultado para que não gabarita para estar na administração pública. E a gente vê que as circunstâncias que levaram Paulo Guedes aí ao Ministério da Economia foi esta onda do bolsonarismo, na qual foi vendido a ideia do superministro Paulo Guedes, que colocaria o Brasil nos trilhos e cresceria e chegaria a uma potência de primeiro mundo, um país forte e econômico, principalmente com aquelas duas desgraças que o mundo aí nem dá muito valor, que é o nióbio e o grafeno. Mas foi-se criado essa história, foi-se criado esse mito em cima do outro mito. E aí quando o Sérgio Moro veio, aí a bagaça do governo ficou completa, porque o povo tinha aquela credibilidade maldita do que não tem realmente experiência na questão do Paulo Guedes na economia e Sérgio Moro na segurança. Hoje o Brasil não tem nenhum dos dois. Olha só que consequência terrível para nós. Não existe ninguém preocupado com a própria segurança, até porque Bolsonaro está preocupado mais com a segurança dos seus filhos, não é? Os três que se meteram em confusão. E Bolsonaro realmente, de certa forma direta, controla as vontades e os pensamentos da Polícia Federal e até fica por lá brigando com algumas pessoas envolvidas com a justiça, vai lá e tal, etc. Coisa e tal. Quem se lembra da tentativa de golpe que ele tentou lá no início do ano, né? No início da pandemia? Não deu certo. Então hoje Flávio Bolsonaro atolado até o pescoço com problemas, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro investigado na CPMI das fake news, e o Bolsonaro na área da segurança muito mais preocupado em da segurança à família, amigos como o caso do Queiroz, do que diretamente ao Brasil. Já falei para vocês e volto a falar. Pessoal, o crime organizado no Brasil bateu recorde de arrecadação do ano passado para cá. Que diabo que esse governo está fazendo na área da segurança? As duas maiores facções aí lucrando, pelo amor de Deus. O cara foi eleito para isso. Assim falou os bolsominions. Porém, na área da economia, e eu gosto de falar isso, adoro realmente aprofundar nos estudos econômicos, o Brasil anda de mal para pior. E ainda as circunstâncias do ano que vem sobre os desmatamentos que há na Amazônia e também no Pantanal, as queimadas, isso impactará diretamente no nosso agronegócio. Os Estados Unidos será governado por Joe Biden, que já declarou que terá ações fortíssimas em relação ao Brasil sobre a preservação da Amazônia. Não que irá intervir, mas que irá forçar o Brasil a cuidar do maior patrimônio mundial, que são as nossas florestas. Mas o Brasil, desgovernado, ainda tem o problema energético.
exatamente. Isso remete às lembranças malditas do governo Fernando Henrique, quando o Brasil teve os famosos apagões. Só que, nesse ano, o apagão esteve direcionado só em Amapá. O povo lá com problemas muito grandes e 2 semanas, para ser exato, mais de 2 semanas, foi a demora de Bolsonaro para ir ver a situação do Amapá. Mas veja que desgoverno. Em tão pouco tempo, as coisas não andam. Tivemos o aumento estarrecedor, abusivo e descontrolado do arroz, aquele que sempre compõe o nosso bom prato do dia. Aí a culpa era dos comerciantes que não queriam abrir a mão do lucro, sendo que o Brasil não existe assim de fato uma lei que determina a quantidade exata de ser exportado. Você pode produzir tudo e jogar para fora do país enquanto a população passa por dificuldade. Não é aceitável, não é cabível que um país como o Brasil, o maior produtor, né, de alimentos, tenha uma população passando fome. Mais de 10 milhões estão abaixo da linha da pobreza. Mas o que falar também sobre o nosso economista quando descobriu que havia um número de 38 milhões de brasileiros invisíveis, assim ele falou. Os desempregados, este número, há muito tempo o próprio IBGE já vinha falando, desde a época do governo de Michel Temer. Então, para driblar essa questão da alta taxa de desemprego, empregos informais, aqueles que não dão garantia aos trabalhadores, foram colocados na conta para dizer que havia um crescimento, né, de emprego no Brasil. Aí o resultado foram esses. Empresas pequenas e médias não tiveram assistência no recurso do governo, e vocês lembram muito bem na fala de Paulo Guedes, ele disse que emprestar dinheiro para esse tipo de empresa é perder dinheiro, que o correto é emprestar em empresas grandes, multinacionais, essas empresas que já são por si só ricas e fortes. Mas aí a economia, ela fica tubidiando assim, ó, pá, no balanço do mar, né, do tropicar, do bêbado em direção ao barro, à queda. Assim é a economia brasileira. Essas formas de analisar a economia, na qual a gente não consegue vislumbrar futuramente bons resultados, e assim o FMI, né, e o próprio Banco Central falou que o Brasil de fato terá realmente, digamos, uma melhora econômica a partir do ano de 2025. Nós estamos indo para o ano de 2021, praticamente com o pé dentro, e o que temos aí é que o Paulo Guedes, como a segunda onda do coronavírus não vai vir com tanta força, em relação a sobrepor sobre a circunstância do gasto emergencial, então ele pensa de forma em não ter auxílio prorrogado a partir do ano que vem. Mas sendo que o Brasil ainda vive fortemente a primeira onda, já iniciando a segunda onda e a briga infernal das vacinas que nem existe, mas o governo de Bolsonaro com João Dória já tiveram muitos confrontos em relação a essa vacina, na qual tem uma eficácia aí de quase 97%, que é o caso da Sinovac, e da Pfizer com 95% e da Oxford 75%. Temos boas vacinas para chegar. Porém, falta boa vontade do governo querer adquiri-las. O mundo vai adquirir vacina. Os Estados Unidos agora no dia 11 de dezembro já começa seu programa de vacinação, e o Brasil só Deus sabe. Nós não seremos os primeiros a ser vacinados, eu sempre falei isso. Nós temos muito ainda a andar neste caminho incerto, né, no qual impacta realmente de fato a nossa economia. O Brasil é sustentado hoje de fato com o auxílio emergencial, e que se há realmente é um gasto como se esse dinheiro não fosse secar, como se esse dinheiro fosse eterno. Não, esse dinheiro está causando, né, um rombo nos cofres públicos, mas é por causa da incompetência do governo e não proteger a sua economia. Veja bem, meus amigos, o governo federal não conseguiu proteger as vidas dos brasileiros, que dirá mais a economia. Então, para Paulo Guedes, ele quer cortar o auxílio emergencial. Mas, porém, vamos àquele outro, né, ponto da curva. O auxílio emergencial deu popularidade a Bolsonaro. Hoje o governo Bolsonaro se resume só no auxílio emergencial. Não há nada de grandeza econômica em seu governo, a não ser as atrapalhadas. Porém, de fato, o auxílio emergencial lhe deu bônus. E pelo Bolsonaro, esses bônus que o gabarita para que ele possa ter uma popularidade a disputar o pleito de 2022, ele fará junto com o Centrão, porque Bolsonaro agora é realmente aliado do Centrão,
para que esse auxílio seja prorrogado. Há na Câmara, realmente, assuntos de prorrogar o auxílio até maio, que era justamente o período das vacinações aqui no Brasil. Provavelmente, quando as primeiras vacinas chegarem, teríamos um período aí até maio, ou seja, encerrando o primeiro semestre do ano de 2021, para que no segundo semestre, né, a gente pudesse aí ter já alguma projeção econômica melhor do que a de 2020. O tombo de 6,5% negativo do nosso PIB reflete que realmente o governo não teve uma ação eficaz, né, contra esta paralisia da nossa economia, e aí a gente acabou tendo aí um problema grande, porque o auxílio emergencial ele é de fato importante, ajuda muitas famílias, porém ele prejudica o Brasil porque é um gasto que não estava dentro dos orçamentos. E a reforma da Previdência, na qual tinha a intenção de economizar 1,1 trilhões, né, vai acabar realmente indo para o ralo, porque o gasto que colocou acima disso faz com que aquela reforma realmente tenha sido em vão. Mas o que será de Paulo Guedes? Paulo Guedes, ele hoje é um ministro que não atua como ministro, mas está lá como figura para apoiar o bolsonarismo. Um ex-ministro com funções, assim se pode se dizer. Um economista que não teve grande sucesso nem nos projetos que foram colocados. Reforma tributária, reforma administrativa, né? Desoneração da folha, N coisas, meus amigos. Não vai dar certo. Deixamos bem claro que a reforma da Previdência, na qual foi aprovada, já vinha em andamento do governo Michel Temer, não aprovou porque não tinha base suficiente, e Rodrigo Maia, junto com o Centrão, foi que conseguiram aprovar realmente a reforma da Previdência. E essa reforma, ela é uma desgraça. Porém, as outras reformas mais importantes, essa agenda de reformas, Paulo Guedes não tem controle. E a falta de credibilidade em seu nome, em suas palestras, assusta o governo. Há também aquele mal-estar entre a ala mais ideológica do governo Bolsonaro, mas a ala militar. Afinal de contas, o Brasil está dividido dentro do próprio governo, dentro do próprio palácio. Não há realmente sintonia. Mas temos 2 anos navegando nesse mar desconhecido, misterioso, cabuloso, para que de fato a gente possa sair disso. O governo Bolsonaro, junto com seu super-ministro Paulo Guedes, fracassaram. É de fato que não existe uma grande possibilidade da gente recuperar a nossa economia tão rápido como a curva V de Paulo Guedes, e isso vai prejudicar o Brasil. Lembremos que ano que vem serão quase 40 milhões de desempregados. O governo escondeu por muito tempo essa taxa e hoje vemos realmente o que nós temos aí. Um grande problema na economia e no desemprego. E 2 figuras que realmente não sabem o que está fazendo. Uma é o próprio presidente e outro é o seu super-ministro da Economia, uma das pastas mais importantes do governo brasileiro, no qual está perdido neste mar desconhecido, neste mar escuro. Afinal de contas, né, não é fácil realmente governar o Brasil, principalmente com tipo de pessoas desqualificadas. O Brasil não é para os fracos. Paulo Guedes fracassou realmente como ministro, ou melhor, super-ministro da Economia. Um dos piores ministros que já tivemos na nossa pasta. Ficará na história em 2 anos de governo, nada produtivo, e 2 anos pela frente, nada certo. Há uma incerteza absoluta que Paulo Guedes não ficará por muito tempo em relação à economia, né? Essa incerteza é que nos mata, porque se tivesse uma data exata de Paulo Guedes sair e entrar alguém melhor, poderia ser que o Brasil teria assim uma possibilidade de crescimento. Mas essa incerteza incerta de quando Paulo Guedes sairá do Ministério da Economia é que faz o Brasil ser atrasado economicamente. Bom, pessoal, eu vou me despedir por aqui. Foi legal ter esse bate-papo com vocês aqui nessa live aqui no Facebook. E a gente, por exemplo, a questão do tempo. Vou ter a trabalhar, estou em shopping, a rotina é corrida, né? Tava aí disputando eleições municipais, infelizmente não chegamos. Mas a gente vai ficar batendo um papo aqui, que eu quero poder informar vocês, né, a nível nacional, também estadual e do meu próprio município, como sou oposição ao governo do certo grupo político que ganhou aqui.
é necessário que a gente possa realmente informar a população e possa ajudá-la, né? A gente se encontra numa outra, galera. Valeu, um abraço e um bom dia.